A paz. Vamos nos aquietar, a chegar ao nosso lugar, começando mais um culto ao Senhor, nessa noite quente, de primavera. Gostaria de convidar os irmãos a abrir em um salmo conhecido, Salmo 122, versículo 1. Creio que a maioria dos irmãos conhece esse salmo. A gente vai ler apenas o versículo 1. Salmo 122, versículo 1. Quem puder, fique de pé no seu lugar para a leitura da palavra. Assim está escrito: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Novamente, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu creio que não há satisfação maior para o cristão do que estar na casa do Senhor, compartilhar a fé com os irmãos e nós podemos ouvir mais a palavra do Senhor. Que essa seja a alegria de vocês essa noite, que nós possamos nos alegrarmos e exaltar o nome do Senhor em unidade. Amém? Porque
eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Meus irmãos, ainda em Salmo, no seu capítulo 32, diz o seguinte: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não as ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a minha iniquidade, do meu pecado. Meus irmãos, eu não sei como vocês estão, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece cada falha, cada defeito, aquilo que você cometeu que não agradou durante a semana. E em uma conversa com uma amiga sexta-feira, ela falou um negócio interessante que muitas das vezes eu não parava para reparar. Nesse momento de contrição, de colocar diante de Deus as nossas falhas, colocar que nós somos pecadores, é necessário que a gente coloque nome no nosso pecado. Às vezes a gente quer deixar ele ali, às vezes de estimação, ou quietinho ali, mas é necessário que a gente coloque o nome no nosso erro, para que a gente verdadeiramente se arrependa e mude de vida. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocar diante de Deus e pedir perdão pelo seu pecado nesse momento. Abaixe sua cabeça um instante e oraremos logo assim. Deus, muito obrigado por mais uma noite, por mais um dia, Deus, que o Senhor nos concedeu. Privilégio de estarmos na Tua casa, de louvarmos e exaltarmos o Teu santo nome. Pois só o Senhor, Deus, é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E não há ninguém acima do céu ou abaixo da terra que seja tão digno como o Senhor e que possamos adorar. Pai, mas nós somos falhos, precisamos do Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, aquilo que nós temos feito que não agrada ao Senhor, Pai. Sonda os corações nessa noite, fala conosco, Deus, e que possamos sair daqui diferentes. Nós não precisamos viver de aparência aqui dentro, mas nós precisamos mostrar lá fora a Tua luz. Nos ajuda, Deus, a falar do Teu amor, da Tua palavra e andar nos Seus caminhos, Deus. Em nome de Jesus, que eu te peço nessa noite. Amém. Eu quero te agradecer.
poderes ou autoridade. E Ele é antes de tudo, a todos sustenta pela palavra. Foi escolhido a dado de Deus, que tudo Ele tem supremacia. Nos céus e na terra, e sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. E Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi o agrado de Deus, sem tudo Ele tem supremacia. Pode se sentar por um instante, meus irmãos. Tiago, coloca a apresentação, por favor. Só para relembrar que nós ainda estamos em período de pandemia, né? É muito bom ver a igreja cheia, retomando as atividades, mas ainda devemos continuar tomando os cuidados necessários para a nossa saúde, para que nós possamos nos reunir como igreja. Pode passar, Tiago, por favor. Então, continuando as orientações do uso de máscara dentro da igreja, o distanciamento, né, entre os irmãos, evitando aglomeração, tanto aqui em cima quanto no estacionamento. Lembrar que
os bancos, os corrimãos estão sendo higienizados, estão sendo mantendo limpos. Então, todos os cuidados necessários que a igreja tem para que nós possamos ter um conforto de estar na casa do Senhor, sabendo que nós estamos seguros, certo? Gostaria de lembrar também aos irmãos que hoje é o culto missionário, o último culto, o último domingo, que nós fazemos no mês. Nós dedicamos às missões. Quem esteve no mês passado teve a oportunidade de ouvir a palavra do pastor Wanderson, da família dele, que estão indo para Portugal em breve pregar a palavra do Senhor. Foi muito bênção. Quem esteve aqui, eu creio que foi muito abençoado, e nós continuaremos a falar disso essa noite também. Gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, momento de dízimos e ofertas. Quem puder, fique de pé no seu lugar, a leitura da palavra. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Eu acho que o maior ato de fidelidade, um dos maiores atos de fidelidade do cristão é contribuir para a obra do Senhor, contribuir para a manutenção da casa e também da obra dele. Uma frase que me chamou a atenção também dentro desse contexto de dízimos, de um missionário muito famoso dentro da igreja presbiteriana, o irmão Ronaldo Lidório. Ele fala o seguinte: o que segura o missionário no campo não são projetos, sustento, equipes ou igrejas enviadoras, mas sim a profunda, intransferível e inconfundível convicção que Deus o chamou. Às vezes a gente acha que a gente está vindo contribuir e fala assim: não, eu vou ali, vou contribuir para ajudar o irmão que está lá no campo. É importante? É sim, mas é com alegria, sabendo que o sustento que ele tem não é porque a gente contribuiu ou ele deixou de estar no campo ou não, porque ele sabe que a convicção dele é baseada no chamado de Deus na vida dele, e nós termos a oportunidade de contribuir na obra missionária, contribuir para a casa de Deus, é um privilégio nosso, Eu gostaria de convidar os irmãos, quem se preparou nesse momento, dizimar e ofertar. Amém? Continua
Eu gostaria de convidar o nosso irmão Luciano, pregador, dessa noite, vai trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Deus, nós colocamos a vida do Luciano, Deus pregador, diante do Senhor, e o Senhor, ó Deus, possa usá-lo como canal desobstruído, ó Pai, para falar aos nossos corações, que nada, ó Deus, provenha da boca dele, mas que provenha do alto trono do Senhor. Que, ó Deus, tudo que ele falar seja algo que venha de Ti. Tira, ó Deus, tudo que é humano, coloca, Pai, a Tua palavra na boca do pregador, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos e ofertas, pela fidelidade, ó Deus, do Teu povo, pela oportunidade, ó Pai, de dizimarmos na Tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus irmãos. Pode se sentar. Peço licença para tirar minha máscara. Cumprimente seu irmão aí com os olhos. Dê aquele sorriso debaixo das máscaras para ele. Amém. Hoje é dia de culto de missões. Então falaremos de missões. Glória a Deus por isso, né? É um tempo assim especial. Tenho visto muitas igrejas que não falam de missões. A nossa igreja tem um dia exclusivo para isso. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Para que eu não fique muito repetitivo, versos 18 a 20. Mateus 28, verso 18 a 20. Você que pode, fique de pé. Você que está cansado ou que não possa, continue assentado. Vamos ler um texto. Diz assim: o título é A Grande Comissão. Acompanhe comigo o verso 18 de Mateus capítulo 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, esta é a tua santa e gloriosa palavra, Deus. Apesar de mim, ó Deus, nós cremos que o Senhor tem algo a falar conosco. Então fale ao nosso coração essa noite. Ó Deus, leve toda a nossa inquietação, toda a nossa preocupação, ó Deus, a Ti, Pai. Toma a nossa mente nessa hora. Que nós possamos ficar atentos à Tua palavra, aquilo que o Senhor tem a falar conosco, e que seja feita a Tua vontade nesse lugar, Pai. Nos abençoe, Deus, com a Tua santa e gloriosa palavra. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Queridos irmãos, em 2007 foi lançado um filme de ação. Eu creio que você lembra dele. O título do filme era Tropa de Elite. Uma coisa me chama muita atenção nesse filme. O filme dizia a respeito de uma tropa que foi formada ali no Rio de Janeiro para enfrentar diversos tipos de combates, de batalhas contra o crime. Mas o que me chama mais atenção era o lema deles que eles mantinham. O lema deles era: missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. Eu tenho quase certeza que você lembra desse filme. Esse filme diz respeito a uma tropa que, uma vez que recebeu essa missão, ela não desistia da sua missão, ela cumpria, ia até o fim, encarava todos os desafios, encarava todas as dificuldades, mas combatia o crime e cumpria com o seu compromisso. Assim também tem que ser na vida do cristão. Se nós pararmos para olhar o texto que acabamos de ver agora, de ler, e observarmos a grande comissão, é algo que foi dado por Deus, uma autoridade
é uma ordenança do Senhor, dada a todos os cristãos. Segundo uma pesquisa feita em 2017, Instituto Moody, 95% dos crentes, 95% dos cristãos, 95% dos crentes da terra ou do mundo não tiveram a experiência de levar ao conhecimento alguém para Cristo. 95% das pessoas que se dizem crentes, cristãos, convertidos, não passaram por essa experiência de apresentar a uma pessoa incrédula a fé em Cristo Jesus. O texto em que nós lemos agora aqui, além de uma ordenança, nós podemos observar nos versos anteriores que a história inicia com 3 mulheres ou algumas mulheres. Em Mateus, ainda no primeiro verso, no capítulo 28, as mulheres vão ao encontro do túmulo de Jesus. O corpo deles estava ali e elas queriam embalsamar aquele corpo. Mas naquele momento que eles chegam lá, que elas estão lá, um estrondo acontece, um terremoto acontece e um anjo desce do céu, diz o texto. Diz o texto ainda que o anjo, ele não fica só nessa história. Ele olha para as mulheres que a princípio estão até atemorizadas e ele diz para elas que ele não estava ali. O Cristo a quem vocês procuram não está aqui, pois ele ressuscitou. Olhando para esse texto, eu entendo que a nossa missão nesse tempo e nessa terra é de anunciar o Evangelho do Senhor através da ressurreição de Cristo Jesus. Essa é a missão dada por Deus à igreja. Esta é a missão dada por Deus. O anjo falou àquelas mulheres. O anjo ainda fala no verso 2 ainda e dá uma ordem também àquela mulher: ide, anunciai a seus discípulos, anunciai a Pedro que ele ressuscitou. Queridos irmãos, não há outra missão para a igreja. Eu me lembro aqui que o Lucas, em uma das pregações anteriores, disse que o dono da missão é Deus. Se nós partirmos do princípio de que Deus criou todas as coisas, que Ele coloca em nosso coração o desejo de apregoar o Evangelho, o desejo de levar a obra dele, Ele nos chama à fé, Ele nos chama ao arrependimento, Ele nos chama a tudo isso e depois nos envia. Nós vamos entender que a missão verdadeiramente é do Senhor. É do Senhor porque não depende do homem. É do Senhor porque nada disso, nada do que fizermos pode alcançar aquilo do propósito que Ele tem para o homem. Ainda assim, eu peguei esses 3 versos e dividi em 3 pontos, como bom presbiteriano, né? Ou é 3 pontos ou é 5 pontos. Então nós fizemos um sermão em 3 pontos. O primeiro ponto está em Mateus 28, 18, e ele fala: conhecendo o dono da missão. Mateus 28, 18, o texto fala assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A importância desta mensagem de Cristo aos discípulos, dizendo que foi dada toda a autoridade. Em algumas versões ainda nós podemos ver que diz assim que foi dado todo o poder. É de extrema importância para aqueles homens. Se nós olharmos para o texto, nós vamos ver em alguns versos anteriores que, ao chegar e anunciar às mulheres, alguns dos discípulos, eles não creram nelas. E é importante para o crente que ele conheça quem é o dono da missão. É importante para o crente que ele entenda quem é o dono da missão, que ele entenda que Deus tem uma ordem, Deus deu uma ordem a nós e nós devemos cumprir essa ordem. É interessante que aqueles homens, eles tinham uma dúvida no coração, e o Senhor Jesus contempla isso. Em Marcos 16,14, ele até os censura, dizendo que eles tinham endurecido o coração. É interessante quando olhamos para esse texto, o Senhor Jesus, ele queria se apresentar àqueles homens. Havia uma dúvida, eles tinham andado com o Senhor Jesus, eles tinham caminhado com Cristo, eles tinham visto grandes maravilhas, eles tinham até presenciado e participado de milagres do Senhor.
Mas naquele momento havia dúvida de quem era que estava falando com eles ali naquela hora. Eu tenho visto muitos irmãos e conversado com muitos irmãos que têm essa dúvida ainda no coração. O texto ele nos leva a uma pergunta: quem era Jesus? Quem era Cristo? Os discípulos estavam até atemorizados, com dúvida no seu coração. Seria um fantasma que estava falando com eles naquele momento? Seria somente um espírito? E o Senhor Deus, o Senhor Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, o censura naquela hora. Se olharmos para o texto em João, capítulo 1, no verso 2 ao 4, ele vai dizer que ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez, porque a vida estava nele, e a vida era a luz do mundo. Jesus afirma aqui, o João afirma que no princípio ele estava com Deus, que tudo foi criado através dele, e sem ele nada foi criado. Queridos irmãos, numa missão nós temos que conhecer quem está nos enviando, quem é o dono da obra, quem é aquele que tem todo o poder, que tem toda a autoridade. O princípio ali que nós vemos era um princípio de auto-revelação de Deus. Ele estava se revelando aos discípulos, ele estava dizendo àqueles discípulos: eu sou, como apareceu para Moisés no deserto. O texto aqui ele relata, e João também relata, que ele era tudo, e tudo foi formado através dele. Por isso ele tinha toda a autoridade de enviar os discípulos, de enviá-los até pregar a palavra, de enviar aqueles homens até os confins da terra. Ainda assim, olhando para a teologia e dentro desse princípio de auto-revelação, nós temos que nos fazer uma pergunta: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Será que ele é apenas um Jesus histórico, de uma história que foi contada, passada para você, e tudo que ele faz, tudo que ele operou em sua vida, tudo que ele tem feito, nada disso tem tido valor para você? Quem é Jesus para você? Será que a palavra de Deus ela só passa de um livro qualquer? A Bíblia em Hebreus afirma que ele é a palavra, e a palavra é o próprio Deus. Por isso nós consideramos que é a boca do Senhor. Ainda nessa questão de conhecimento de Deus, quando nós entendemos quem Jesus é, quem ele é e quem é o dono da obra, muda toda a nossa forma de ver. Isso muda todo o nosso entendimento do Senhor e daquilo que nós estamos fazendo aqui nessa terra. Deus não te chamou sem nenhum tipo de princípio. Deus não levou a palavra dele até o seu coração através de outros homens sem um tipo de propósito. Se nós olharmos para o texto em Gênesis capítulo 12, nós vamos ver que lá no início ele fez uma promessa a Abraão, que dele sairia muitas e muitas nações. E esse é o princípio de apregoar o Evangelho para que o mundo ele venha conhecer a Deus e para que todos os gentios se tornem filhos do Senhor. Não tem outro princípio. Apregoar o Evangelho é para isso, é para que outras pessoas que não creem, que não conhecem a Deus, venham a conhecer. O princípio do cristianismo é esse, de apregoar um Cristo ressurreto, um Cristo que viveu, que ressuscitou, um Cristo que está vivo em nossos corações. Talvez por isso é que temos tantas dúvidas relacionadas à fé. Talvez por isso, em nosso meio, é que temos
deixado de anunciar o Evangelho do Senhor. Talvez por essa falta de conhecimento de quem é Jesus na nossa vida, de quem é aquele que nos transformou e que nos chamou, é que temos omitido a palavra nos nossos corações e da nossa boca. A reflexão que eu gostaria de trazer a você nesse momento é que às vezes estamos seguindo alguém que nós não conhecemos na sua totalidade. Às vezes estamos seguindo apenas um Cristo histórico, sem entender o que Ele fez, sem entender o que Ele está fazendo e sem entender o que é o propósito dEle para as nossas vidas. O conhecimento de Deus muda toda a nossa fé e transforma toda a nossa vida, porque a partir deste conhecimento é que nós temos um norte, uma direção, para sabermos para que Deus nos chamou. Por que estamos sentados aqui nessa noite? Por que estamos aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus? E não somente para nos encher, não somente para nos saciar a nossa vontade própria, não somente para ouvir aquilo que nós queremos ouvir, mas para que nós venhamos a nos converter dia após dia, para que haja arrependimento em nosso coração, para que nós entendamos que aquilo que Deus fez por nós é um presente, que não há nada nessa terra que possa ser maior do que isso. Não há, meus irmãos. Conversando com alguns irmãos, nós podemos ver que eles não têm uma direção. Há muitas dúvidas no coração. Dúvidas como: por que Deus nos salvou a todos? Por que somente um povo vai para o céu? Por que nem todos vão ouvir a palavra de Deus? Se conversarmos aqui no nosso meio com alguns e perguntarmos se o índio que está lá na tribo dele, que nunca ouviu falar de Cristo, se ele vai para o céu, muitos responderão que sim. Mas a Bíblia afirma que não. A Bíblia diz que se esse homem não se reconhecer a Cristo, que esse homem não entender o que é a palavra de Deus e Cristo como seu Senhor e Salvador, ele não vai para o céu. E esse é o princípio, irmãos, porque se nós viermos aqui, ouvirmos a palavra de Deus e não entendermos que homens e mulheres glória a Deus. Não entendermos que homens e mulheres estão morrendo todos os dias, a passos largos para o inferno, e Deus incumbiu a mim e incumbiu a você de mostrar o caminho certo para ele. Estamos sendo negligentes com a fé. Não há missão bem sucedida quando não conhecemos aquele que nos envia. Não há. Como eu disse no início, 95% dos cristãos não tiveram essa experiência de apresentar a Cristo, a fé no Senhor Jesus. É um número muito alto. Talvez se eu perguntasse aqui, não é isso a intenção, mas eu queria que você pensasse se você nesse ano, nos últimos 3 anos, apresentou a fé em Cristo a alguém. Essa é a nossa responsabilidade, não somente de conhecer o dono da missão, mas de levar as pessoas até o dono da missão. E essa é a missão da igreja. O segundo ponto ainda está na ordenança do ensino. Verso 20 do capítulo 28 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Como eu disse, eu tenho conversado com muitas pessoas da igreja, pessoas que têm muito tempo de evangelho, pessoas que há muito tempo têm vindo, têm acompanhado, leem até a Bíblia, mas não sabem
quem é o Cristo ressurreto. Não entendem que a fé que nós temos não pode ser uma fé em um Deus qualquer, porque a fé em um Deus qualquer, existem outros que também creem dessa forma, mas a nossa fé tem que ser uma fé definida, uma fé no Cristo que ressuscitou, uma fé no Cristo que nos chama, no Cristo que nos libertou. Essa tem que ser a nossa fé, é isso que tem que ser a nossa direção. Toda missão tem que haver um planejamento de ensino. Jesus disse que eles deveriam guardar algo, guardar aquilo que Jesus tinha ordenado. E o que é que o Senhor Jesus ordenou? Quais são as ordenanças que estão na palavra de Deus? Nós precisamos atentar para isso, precisamos ter isso na ponta das línguas. Mateus 22, 37 a 39, existem 2 mandamentos do Senhor Jesus. O primeiro: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento, ainda em Mateus 22, diz: semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus pegou todos os mandamentos e resumiu nesses 2. E não somente nesses 2, quando olhamos para a palavra de Deus e todos os seus ensinamentos que foi dado, nós podemos ver que ele fez o Sermão do Monte, ensinou a oração do Pai Nosso, o batismo, os milagres, as ordenanças, todas essas foram deixadas por Deus como ordenanças para nós, como um ensino puro da fé cristã. É interessante pensarmos nisso, porque essa ordenança tão importante para nós é o que nos leva a conhecer e a prática do dia a dia. Não podemos deixar essas ordenanças, não podemos deixar esses princípios do Senhor. Ainda nós podemos pensar no que Deus tem ordenado. Amar a Deus sobre todas as coisas é uma ordenança, é uma forma de respeito, é uma forma de nós agirmos, das nossas ações. Na primeira ordenança ele diz que nós não só devemos amar a Ele, mas devemos amar a Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Eu gostaria que parássemos aqui um pouco e pensássemos nisso. O que é amar a Deus de todo o nosso coração? Quando o Senhor Jesus nos disse para amar a Deus de todo o nosso coração, Ele estava dizendo: ame a Deus com toda a sua atitude, em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você tem para fazer, em tudo aquilo que você age, em todas as suas ações. Se as suas ações é contrária à palavra de Deus, se as suas atitudes é contrária à palavra de Deus, nós devemos repensar isso. Ainda no segundo mandamento, ele diz: amar a Deus de toda a nossa alma, com todo o nosso corpo, não nos vestindo indecentemente, andando de forma relapsa, não andando de forma que deixe o Evangelho envergonhado. E na terceira coisa ele diz: com todo o nosso entendimento, com toda a nossa razão, crendo na palavra de Deus, com tudo aquilo que nós podemos fornecer de fé, com tudo aquilo que nós temos de entendimento da fé do Cristo. São 3 coisas relacionadas ao mandamento, e não é um mandamento só, mas quando nós destrinchamos ele, nós vamos ver que o Senhor Jesus, Ele está exigindo de nós que tudo que nós façamos seja, como Lucas aqui disse um tempo atrás, para a glória de Deus, viver para a glória de Deus, viver naquilo que Deus nos chamou e agradecendo a Ele, glorificando o nome dEle. E é interessante quando nós vamos juntando essas partes, porque nós vamos entender da missão e o dever que o crente tem. Eu trouxe um diálogo que eu achei na internet, eu achei muito interessante, eu queria que você ouvisse nessa noite. O diálogo ele é entre um incrédulo e um cristão.
O cristão passava em frente ao incrédulo todos os dias, o cumprimentava, conversava com ele, mas nunca falou da salvação em Cristo. Um dia o incrédulo perguntou para ele: você acredita mesmo que se eu não crer em Jesus e não confessá-lo como meu Senhor e Salvador, eu irei para o inferno? Então o cristão coçou a cabeça e perguntou o porquê daquela pergunta naquele momento. O incrédulo respondeu para ele: se você cresce que eu iria para o inferno e não me falasse sobre isso, você seria o desgraçado mais desumano que existe na face da terra. Passar por mim todos os dias sem nunca me contar ou me alertar a respeito disso é uma falta de humanidade. Se nós olharmos para o texto, nós vamos entender um pouco mais, porque conversamos com milhares de pessoas, ou dezenas de pessoas, e não atentamos que aquela pessoa ainda não tem a Cristo como seu Senhor. E essa é uma missão do cristão, esse é um dever dado na ordenança da grande comissão. Era esse o propósito. O propósito aqui não era somente de enviá-los a pregoar o Evangelho, não era isso, mas era que eles reconhecessem a Cristo como o dono da missão, e ainda tivessem em seu coração como um ensino do fundamento da fé, um ensino firme. Milhares de crentes estão se desviando, centenas de pessoas saem das igrejas, centenas de pessoas não entendem o que é servir a Deus, estar aqui, não entendem o que é ser chamado por Cristo a pregar o Evangelho, não entendem o que aconteceu na vida dele, e desanimam, saem da igreja, perdem a fé, mudam de religião, porque não tem o fundamento firme da fé no seu coração. Talvez o ensino que foi adquirido seja um ensino errado. Talvez o fundamento que ele se prestou a conhecer seja um fundamento equivocado. Meus irmãos, o que o Senhor Jesus nos instrui aqui é a guardar os ensinamentos dele, ensinar a outros a guardar os ensinamentos, ensinar a outros a ter esses ensinamentos como firmes fundamentos da sua fé. O Senhor Jesus não está somente chamando para uma grande comissão ou uma grande missão, mas está nos dando a obrigação, o dever de fazer discípulos. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: vá, pregue o Evangelho e faça muitas pessoas como você, faça muitos crentes, faça muitas pessoas, leve muitas pessoas ao entendimento do que é a fé em Cristo. Não está explícito no texto, mas é o entendimento que nós temos, ensinando-nos a guardar todas as coisas que nos tenho ordenado, todos os ensinamentos, como orar o Pai Nosso, como a fé recebida em Cristo, como batizar. E talvez nós estejamos deixando isso de lado. Uma das marcas da nossa igreja, e eu não quero puxar sardinha para a nossa igreja, não é isso, mas uma das marcas da nossa igreja é um ensino bem fundamentado. Nós não pegamos a pessoa que quer conhecer a Cristo como seu Senhor e jogamos ele no banco, mas nós damos o ensinamento correto, nós damos a ele aquilo que ele pode ter como fundamento da sua fé. Ainda quando olhamos para o texto, uma pergunta vem ao nosso coração: que tipo de amor é esse que estamos vivendo? Que tipo de ensino é esse que o Senhor Jesus resumiu em amar a Deus e amar ao próximo? Se o nosso amor ao nosso próximo é como nós mesmos,
e nós não pregamos o Evangelho para ele, não ensinamos o caminho para ele, deixamos ele seguir a passos largos para o inferno, para uma condenação eterna, que tipo de amor é esse que estamos vivendo como crentes? E nós temos que atentar para isso. Temos que entender que a nossa missão não é somente de pregar o Evangelho, mas de um ensinamento sólido na palavra de Deus, de levar as pessoas a ter um conhecimento da verdade de Cristo, porque só Ele é que liberta, só Ele é que dá vida, só Ele que é a luz para os homens, só Ele que pode tirar os homens das trevas, somente Ele. O ensino aqui que o Senhor Jesus está dando aos seus discípulos é o mesmo ensino que nós temos recebido, meus irmãos. Um ensino de um fundamento sólido na fé. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: onde passares, ensine a outros com aquilo que vocês também estão aprendendo ou estão vivenciando. É isso a nossa missão. A missão passa não somente em apregoar o Evangelho, mas a um ensinamento sólido. E é isso que o texto nos leva. Pensamos na serva de Naamã, quando deparamos com aquela mulher que o seu senhor estava em lepra. E eu já ouvi várias pregações que ela poderia ter deixado ele morrer, que ela poderia ter amaldiçoado ele, que ela poderia ter feito muitas coisas e ele deixado ele caminhar para a morte, mas não. O que ela fez? Levou ele ao entendimento do Senhor, levou ele a acreditar em Deus que poderia não somente curar a lepra que estava externamente dele, mas a lepra que tinha no coração. Aquela mulher foi uma serva do Senhor, com um ensino fundamentado na palavra, cumpriu a sua missão, estava no local certo. Diz a história que ela foi levada ali cativa, talvez tenha sido até vendida. Alguns historiadores falam isso, e por causa disso ela poderia até mesmo estar com o seu coração totalmente amargurado, mas não, ela tinha um fundamento firme. Ela cria no Deus que ela aprendeu, ela cria em tudo isso. Anunciamos a Cristo como nosso Senhor, porque Ele precisa, não porque Ele precisa que convertamos alguém, não é isso. Não porque Ele precisa que nós venhamos anunciar que Ele é Deus, não é isso, mas porque Ele virá um dia como justo juiz, buscar a sua igreja, e aqueles que não têm a Ele como Senhor irão para o inferno. Essa é a mensagem do Evangelho. Pregai o Evangelho, não porque somente Cristo vive, mas porque pessoas precisam ser levadas até o céu. Se nós olharmos para a parábola que está em Lucas, no capítulo 16, verso 19 a 31, do rico e Lázaro, nós podemos discernir bem esse entendimento dessa palavra. Havia ali um homem rico que desfrutou muito da vida e um pobre que não teve muita abundância. O texto ali diz que logo quando ele morreu como mendigo, os anjos veio e o levaram para o céu. No entanto, o rico estava do outro lado. E quando ele olhou, ele disse: Pai Abraão, deixa eu ir lá falar com os meus, porque eu não aguento esse calor. E no entanto, ele não teve essa chance. Precisamos olhar para essa missão como uma missão verdadeira, uma missão de fé verdadeira, não uma missão que nós ouvimos falar e que nós não cremos, que seja religiosa. A Bíblia é verdadeira, irmãos. Pessoas irão para o inferno e pessoas irão para o céu. É verdade isso. E eu espero estar no meio daquelas que irão para o céu.
E não há outro motivo para pregarmos o Evangelho. Essa é a missão dada à sua igreja. Não haverá volta. Não haverá. O terceiro ponto ainda, o cumprimento da missão. Mateus 28, 19. O texto diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A afirmação do ide, ela é especial nesse texto. Ela traz uma ordenança, não somente uma ordenança de vai, não é isso, ide, vai, não, mas é uma ordenança de vai e traga com você mais outras pessoas. Vá e pregai o Evangelho, ensine o Evangelho, ensine a palavra de Deus. Vá e não volte com as mãos vazias, porque há muitos eleitos de Deus por aí que precisam ouvir a palavra de Deus. Esse é o ide do Senhor. A ordem aqui é de fazer discípulos de todas as nações, não somente discípulos de um grupinho qualquer, de uma cidade somente, mas de todas as nações. E é interessante quando olhamos isso, porque às vezes podemos pensar que essa missão de pregar o Evangelho ela é apenas do pastor, ou talvez é do missionário, ou talvez é do evangelista, talvez seja até somente do seminarista. Não, é uma missão de toda a igreja, de todo aquele que é crente, convertido, salvo no Senhor. Essa é a nossa missão. É uma missão da igreja no modo geral. A missão está direcionada de dentro para fora, do corpo para o mundo, daquilo que recebemos como ensino e levamos para fora da igreja, não somente aqui dentro, entre quatro paredes, mas para o mundo lá fora. Esse é o ide do Senhor. O cumprimento da palavra em nossas vidas, como testemunhas de um Cristo ressurreto. Olhemos para a história da forma de anunciar o Evangelho, todas as nações. Olhemos para Raabe, não fazia parte daquela nação, mas aprove a Deus a resgatá-la. Olhemos para Ruth, também não fazia parte, mas pela sua fidelidade a sua sogra, Deus também a resgatou. São testemunhos, irmãos, vivos de um povo que será escolhido, não somente presbiterianos, não, mas de todas as nações, escolhidos por Deus, eleitos pelo Senhor. Esse é o ide do Senhor. Quando olhamos para o texto em Apocalipse 7, verso 19, diz assim: depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas, e em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos e vestiduras brancas. Uma grande nação, de todos os lugares, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Esse é o povo que o Senhor vem para resgatar. Esses são os eleitos do Senhor. Não sabemos quem são, mas nós sabemos que eles estão por aí e necessitam de ouvir o Evangelho. Spurgeon, no seu livro, na sua pregação, Missões Evangélicas, ele diz algo interessantíssimo. Ele diz que nós precisamos de uma reforma dupla, no espírito e na doutrina. No espírito, porque nós precisamos mudar essa nossa visão de aquietação. E na doutrina, porque nós precisamos ser firmes, avivados, ser totalmente tomados por Ele, pelo Espírito, e levarmos essa doutrina para fora. Ainda na mesma pregação ele diz algo ainda mais interessante. Ele diz que uma igreja, ela pode obter sucesso, não pelo talento de pastores, mas pela graça do Espírito. Uma igreja, ela pode obter sucesso, não por pregações de pastores, mas pela graça do Espírito. Esse é o sucesso que a igreja tem, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito. Somente por isso
Ainda, meus irmãos, eu queria deixar aqui 3 aplicações para nossas vidas. E eu queria que você prestasse bem atenção nisso. A primeira aplicação, nós precisamos definir o papel da igreja. O texto que nós lemos aqui em Mateus 28, do 18 ao 20, também está relatado em Marcos, capítulo 16. Em Marcos, capítulo 16, no verso 7, o anjo envia aquelas mulheres e diz para elas: anunciai que ele não está morto. Anunciai que Cristo vive, que ele vai à sua frente. Anunciar, a igreja tem um papel fundamental nessa divulgação. A igreja tem um papel fundamental de anunciar o Evangelho de Cristo. Ela é a testemunha do Senhor. Ela é que vive no Evangelho. Ela é que testemunha para o mundo o Evangelho, através dos seus atos, através dos seus pensamentos, através da sua boa obra. Essa é a igreja do Senhor. Ainda o anjo, ele estava sentado à porta, e nós vemos que ele dá uma missão para aquelas mulheres: o ide. E não somente no texto que lemos em Mateus 18, mas lá atrás ele ainda anuncia o ide, dá aquele compromisso àquelas mulheres: ide, vão, anunciai. E esse é o papel da igreja. A igreja não pode de maneira alguma ficar longe desse papel de anunciar o Evangelho, anunciar ao Cristo vivo, anunciar ao Senhor Jesus que está vivo em nossos corações e em nossa vida. Esse é o papel da igreja. A igreja, ela se comprometeu ao decorrer dos anos em pregar essa missão, em levar essa missão. E não só isso, ela ainda adquiriu esse conhecimento do dono da missão para cumprir esse papel, de avançar em cima das portas do inferno. Não a porta do inferno que não sobrevirá, não é isso, mas a igreja que avançará e derrubará a porta do inferno. Esse é o papel da igreja. O segundo ponto, na segunda aplicação para a nossa vida e para a igreja, é mostrar o que Cristo realizou. Marcos capítulo 16, no verso 9, o anjo ainda fala: Cristo ressuscitou, Ele vive. Ele vive, Ele realizou em nós a alegria de viver nele. O Cristo a quem pregamos está vivo, Ele é a luz que habita em nossas vidas. Eu ainda queria deixar aqui mais uma parábola que eu li em um livro do Cornelius Van Til. Cornelius Van Til era um homem holandês, um dos fundadores da faculdade de Westminster, um homem que foi criado lá no interior da roça, mas que Deus deu a ele uma sabedoria tremenda. Em seu livro Por que Creio em Deus, ele traz um relato de um homem. Eu gostaria de lê-lo aqui. Existia um homem que estava caçando e caiu em um precipício e foi parar no vale dos cegos. Não houve como escapar. Os cegos não entendiam quando ele falava sobre ver o sol ou a cor do arco-íris. Mas, no entanto, uma moça muito bonita entendeu por fim através da linguagem do amor e se apaixonou por aquele homem. O pai da moça jamais consentiria que ele se casasse. Imagina, casar com um lunático que falava com tanta frequência de coisas que não existiam. Um psicólogo do vale, então, no entanto, ofereceu para acabar com a sua loucura. O que ele queria era operar as pálpebras daquele homem, cegá-lo, e assim ele seria normal como eles. Se nós olharmos para esse texto, nós vamos entender que nós não podemos costurar as pálpebras dos nossos olhos. Não podemos fechar os olhos para aquilo que nós temos recebido do Senhor. Não podemos agir como cegos. Deus nos deu uma visão, Deus nos deu uma palavra, Deus nos deu a fé, Deus nos deu um Cristo verdadeiro. E nós não podemos andar por aí como aqueles cegos que não viam nada. Ainda assim,
Nós precisamos entender que aquilo que Deus nos deu não é para que nós venhamos guardar em nosso coração, mas é para que nós venhamos levar para fora. No terceiro e último ponto, eu queria ressaltar aqui como devemos agir diante da missão que temos recebido. Marcos, capítulo 16, no verso 11, diz que os discípulos tinham dúvidas no coração. No entanto, o Senhor Jesus ainda os repreende. A fé, segundo Hebreus, é a certeza daquilo que não vemos, mas esperamos acontecer. Esta é a fé. A fé ela não nos deixa ter dúvida. A fé, ela é incessante em nosso coração, nós não podemos nos afastar dela. Uma vez que a fé em nosso coração morre, a palavra de Deus, por si só, ela também se apaga. Por isso nós temos que todos os dias estar alimentando dela. Por isso nós temos que todos os dias estar não somente estudando a palavra, mas orando a Deus, falando com o Senhor. Quando olhamos para a vida de Paulo, nós entendemos o que é isso, o que ele recebeu, e a gratidão daquele presente, tamanho que ele recebeu. Eu gostaria de citar aqui 2 versículos. O primeiro está em Atos 16, no verso 9. Diz assim a palavra: tendo o Espírito me impedido de pregar a palavra na Ásia, então à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio em pé lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Talvez alguém esteja clamando a você: passa a Macedônia, ajuda. Não podemos ter dúvida em nosso coração. A missão que o Senhor nos deu é para pregoar o Evangelho. Talvez tenhamos visto pessoas com passos firmes e caminhando a largos, e caminhadas largas para o inferno. E talvez ele está clamando: passa a Macedônia, e nós não podemos ficar parados. O outro texto ainda está em 1 Coríntios 9, no verso 16, onde Paulo fala: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo tinha essa certeza de que aquilo que ele recebeu foi algo dado por Deus, e tamanha era a obrigação dele. E ai dele se ele não pregasse o Evangelho, ai dele se ele não anunciasse ao Senhor como Senhor da vida dele, ai dele se ele não falasse daquele que deu vida a ele. Paulo viveu para Cristo e Cristo viveu nele. A vida de Paulo foi totalmente devota ao Evangelho. Ainda queria trazer aqui uma última palavra desse livro de Cornélio Desmantil, onde ele diz que se o Deus do cristianismo existe, a evidência de sua existência deve ser tão clara ao ponto de ser pecaminoso, não científico, não crer nele. Se o Deus do cristianismo, se ele existe, nós deveríamos enxergar como algo pecaminoso não crer nele. Deveríamos enxergar como uma falta de fé não crer nele como nosso Senhor. E para concluir ainda, voltando no filme que eu citei aqui, Tropa de Elite, na missão dada àqueles homens, eu gostaria de desafiar você a cumprir a missão que você foi chamado nessa noite. Desafiar você a cumprir a missão de pregar o Evangelho do Senhor a todas as nações. Que você não desista, que você não desanime, que você peça ao Senhor direção, que você peça ao Senhor fé, que você clame a Deus para que essa chama não apague do seu coração e esse entendimento da missão que foi nos dado não venha acabar, não venha ser extinguido em nossas vidas. Feche teus olhos, nós vamos orar. Quero convidar o pastor Renato aqui.
Vou fazer na última oração até que ele venha. Feche teus olhos. Pai querido, nós te adoramos. E dizemos, ó Deus, porque a tua santa palavra nos ensina. Ó Deus, se é um pedido, Deus, nessa noite aqui, o Senhor nos ajude a cumprir a tua missão. Que nós não sejamos como cegos, ó Deus, que não querem enxergar a palavra do Senhor, que não querem enxergar aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos enviado, mas que nós sejamos, Senhor, como aqueles que enxergam de todo o coração, que têm em sua vida uma missão como um propósito, firmes no fundamento da fé, no ensino. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos dê graça para cumprir a tua missão, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a amar a tua missão, Senhor, e cumpri-la nessa terra, hoje e para todos sempre. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos. Graça e paz. Bem, nós servimos a um Deus missionário. Não se esqueça disso. Servimos a um Deus missionário. O presbítero e o seminarista Luciano citou sobre o texto de Abraão, o missionário. Abraão, em ti, a partir de ti, através de ti, farei grandes nações. E assim fez. O povo queria ser igual a Deus um pouco mais para frente. Deus vai lá naquela torre de Babel e balança aquilo e o povo sai. Todas as nações. E aí, na plenitude dos tempos, ele ainda envia Jesus. É um Deus missionário. É um Deus missionário. Ah, pastor, eu sou tão importante para Deus, eu quero participar dessa obra porque eu acho que eu sou importante. Não. Nós servimos um Deus, além de ser missionário, ele é um Deus não necessitado. Ele não precisa, ele não carece, ele não deseja a nossa participação assim, por uma necessidade. Então, nós temos o privilégio de participar. É por isso que a missão, ela é de Deus. Ela é de Deus. Sendo um Deus não necessitado, nós temos o privilégio de participar. Então não tem nem como reclamar. Falar assim, Senhor, como o apóstolo Paulo, o presbítero citou também o apóstolo Paulo, eu faço isso porque assim, não me é pesado, não me pode ser pesado isso, eu tenho que fazer com alegria no meu coração. Que assim seja, meus irmãos, que a gente, dentro da nossa cultura, como temos estudado nesse tempo, onde quer que nós estejamos, possamos levar o cumprimento dessa missão, ir por todo mundo, fazer coisas simples, fazer discípulos de todas as nações, e assim sucessivamente. Façam pessoas como vocês, como o presbítero citou, faça pessoas como vocês. Então, a partir de mim, eu preciso me avaliar. Fala, Senhor, que tipo de crente, que tipo de cristão, que tipo de discípulo eu tenho sido? Levar o teu evangelho, o Senhor não precisa de mim, mas eu tenho o privilégio de poder participar, então eu quero fazer da melhor maneira possível. Que Deus possa nos abençoar assim, meus queridos, e nos fazer discípulos verdadeiros de Cristo em todo o mundo. Em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, vamos orar e encerrar esse momento aqui. Agradecemos ao presbítero e seminarista Luciano. Obrigado pela boa palavra que trouxe ao nosso coração nesse culto de missões. Nós podemos ter o privilégio de poder ouvir, como ouvimos o Daniel na semana passada, ouvir agora o Luciano, a gente poder se assentar e saber, vai pregar a Bíblia. É uma bênção. Glória a Deus por isso, né? Fala o nosso coração. Semana que vem, meus irmãos, nós teremos culto de Santa Ceia. Não falte, esteja conosco, que Deus possa ir preparando o seu coração para que estejamos juntos aqui também no culto de Santa Ceia do Senhor, glorificando e exaltando o nome de nosso Senhor. Não se preocupe com os filhos de vocês, nós estamos já conversando no conselho para poder, exatamente no tempo oportuno, trazer os meninos às salinhas, né? Porque os meninos começam a cobrar, né? Não vou para a salinha, não? Vai, pode ficar tranquilo, tá bom? Podemos então assim. Senhor, nós louvamos a Ti nesta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos aqui, de ouvir a Tua palavra, não por ser somente um culto missionário,
mas é porque a tua palavra há de ser pregada aqui, e assim foi. Nós subimos nesse púlpito, ó Deus, para poder falar do Senhor, não falar de nós mesmos, não falar das nossas mazelas, mas falar do teu amor, do Deus missionário do Senhor é, do Deus não necessitado do Senhor é, de um Deus todo-poderoso que fez os céus e a terra, fez-se carne, habitou entre nós, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e assentado está à destra de Deus, o Pai todo-poderoso, intercedendo por nós. Na pessoa do Espírito Santo ainda nos enviou assim o Consolador. Te louvamos, Deus, te agradecemos na pessoa da Trindade por saber que o Senhor providenciou todas as coisas e aprove nós simplesmente sermos participantes desta grandiosa obra. Louvamos a Ti, Deus, pela igreja que o Senhor tem plantado aqui nessa cidade de Contagem, por esse momento em que temos aqui, ó Deus, condições de ouvir a Tua palavra santa, poderosa, viva, sendo aplicada na pessoa única do Espírito Santo em nossos corações. Que assim seja também, Deus, neste tempo, quando ouvimos essa palavra poderosa, essa palavra edificante em nossos corações. Faça com que o Teu Espírito Santo aplique sim essa palavra de uma maneira grandiosa em nossos corações. Nós louvamos a Ti, Deus, pelo privilégio de poder participar da Tua obra. Que o Senhor siga manifestando a Tua presença e a Tua graça no meio desta igreja, ó Deus, que é Tua, da igreja que é do Senhor, da igreja, ó Deus, bíblica, que temos buscado ser, da igreja, ó Deus, relevante, que temos buscado ser, da igreja unida, que temos buscado ser. Que o Senhor seja conosco, ó Deus, nesse tempo, nesse momento que o Senhor reservou aqui e desta maneira. Que o Senhor siga falando poderosamente aos corações de meus irmãos que aqui estão, aqueles que ainda não puderam vir por qualquer outro motivo. Que o Senhor faça, ó Deus amado, com que a Tua palavra seja ministrada a esses corações, nutrindo-os assim também, no nome de Jesus. Nós louvamos a Ti, Deus, por estes que aqui estão nesta noite. Que o Senhor siga os abençoando grandiosamente, graciosamente. Eu peço ao Senhor ainda, Deus, uma bênção muito especial, ó Deus, sobre a vida destes, ó Deus, porque quiseram estar aqui, o Senhor os trouxe até aqui. Talvez, ó Deus, com situações, diante de situações tão adversas que têm vivido nesses dias de pandemia, nesses dias de flexibilização, ainda com algumas incertezas, ó Deus, diante de situações ainda tão adversas e muitas delas novas ainda para cada um de nós. Mas pedimos ao Senhor, Deus, aquieta o nosso coração, fala ao nosso coração, ó Deus, nesses dias, que o Teu Espírito Santo possa nutrir a Tua palavra santa, poderosa nos nossos corações. Eu peço ao Senhor que abençoe a vida de meus irmãos, que o Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares. Que a graça de Deus, nosso Pai, a comunhão do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja missionária do Senhor aqui e a igreja missionária do Senhor espalhada em toda a face da terra, hoje para todo sempre. E a igreja diz amém.